Pra quem chegou agora aqui no canal e não tá ligado, Dragon Ball Hakai é uma história paralela de Dragon Ball criada aqui pelo nosso canal. Hoje ela é a maior fã história da franquia aqui no Brasil e tá simplesmente incrível. Se você não conhece essa série, vai nas playlists aqui do canal e coloca na que tá escrito todos os episódios de Dragon Ball Hakai. E lá você vai ver a versão animada dessa história e vai ficar por dentro de toda a trama. Mas aqui nesse vídeo eu não tô falando dessa versão animada que já tem aqui no canal. Eu tô falando da versão em mangá, mas agora bora parar de enrolação e vamos logo a esse capítulo 1. Galera, de antemão, eu já vou avisando que o capítulo 1 de Dragon Ball Hakai foi totalmente diferente do episódio 1 da série animada que tem aqui no canal. E esse capítulo conta com um conteúdo totalmente novo. Na verdade, quando eu iniciei a série aqui no canal, Dragon Ball Super estava perto do final da saga do Moro. E eu meio que simulei um fim para a saga do Moro para começar Dragon Ball Hakai. Aqui no mangá é diferente. E logo no primeiro quadro nós temos uma narração explicando o fim da saga Moro. Ou seja, no mangá de Dragon Ball Hakai, a cronologia se passa realmente após o fim da trama do Moro lá no mangá de Dragon Ball Super. Isso não causa nenhum grande impacto na obra de Dragon Ball Hakai, mas vai ter sim algumas diferenças e vocês vão ver mais pra frente. Bom, depois da narração explicando o fim do arco Moro, nós vamos para um lugar misterioso, um tipo de plataforma presente no céu de um planeta. E essa plataforma, ela lembra muito a plataforma celeste lá da Terra, mas acontece que tem uma treta muito cabulosa rolando nessa plataforma aí. Isso porque uma batalha parece estar acontecendo lá e nós vemos um sujeito ser lançado do céu para dentro dessa plataforma. A gente descobre que quem tomou esse golpe foi um cara chamado Ansem, e pelo que nós vimos mais pra frente, ele parece ser o líder dos Guardiões Celestiais. Pois bem, um outro guardião gordinho lá que lembra muito o Yajirobe estava acompanhando o Ansem, e pelo que eles estavam falando, parece que um cara atacou os guardiões de uma forma bem planejada e que pegou eles bem desprevenidos. E segundo esse deus gordinho aí, esse cara tava fazendo todo mundo surtar e se matar. Bem misterioso, né? Pelo que a situação nos mostrou, os guardiões estavam tentando levar uma caixinha para algum lugar, e de alguma forma isso era muito importante para os universos, mas esse sujeito misterioso queria impedir isso por algum motivo. Bom, os guardiões eles não tiveram muito tempo para conversar ou bolar uma estratégia ou nem nada do tipo, porque o inimigo estava chegando, e então o guardião gordinho mandou o Ansem seguir em frente e ele iria atrasar esse cara. Como já era esperado, o gordinho não consegue e morreu. E então quando o Ansem tá quase se trancando em uma sala que segundo ele, o inimigo não poderia entrar, independente da força dele, o cara acaba entrando quando a porta estava quase fechando. E aí lascou tudo pro pobre guardião. Apesar de o inimigo ser bem mais forte que ele, o Ansem parece estar bem motivado em colocar a caixinha que ele estava carregando numa caixa maior. E ele chamou essa caixinha de caixa bateria e a caixa maior de caixa seladora. E a função delas a gente vai entender um pouco melhor depois. Mas acontece que depois de enfrentar esse adversário um pouquinho, o Ansem conseguiu afastar ele e pegar a caixa bateria. Mas quando ele ia pôr lá na caixa seladora, ele acabou sendo atingido por trás pelo inimigo e não deu mais pra ele. Galera, a cena foi brutal. Foi brutal demais. O cara simplesmente atravessou o corpo do Ansem pelas costas, pegou a caixa das mãos dele e depois puxou tudo junto. Foi muito gore mesmo. Inclusive, uma coisa pra comentar aqui é que enquanto o anime de Dragon Ball Super censura até o sangue, o mangá de Dragon Ball Hakai não tá preocupado com isso não, e tá caprichando na violência. Mas continuando, quando o Ansem é derrotado por esse inimigo misterioso, ele acaba destruindo aquela pequena caixa bateria, e então a caixa seladora, a grandona, libera um tipo de raio de luz e saem dela 4 seres misteriosos, que como a cena já sugere pra gente, estavam selados ali dentro. Mas cara, quem são esses 4? Quem é esse inimigo misterioso que matou os guardiões? Esses são assuntos bem complexos e que eu vou deixar pra abordar em um outro vídeo específico, beleza? Continuando com a análise, o mangá corta lá pro planeta da destruição do universo 7, o planeta do Bills. Lá o Goku e o Vegeta estão treinando, observados pelo Whis, e o Bills tá atirando uma sonequinha como sempre.
sempre. Os dois estão em suas formas de Super Saiyajin Blue, o Goku usando o Kaioken, com certeza aumentado em 20 vezes, e o Vegeta usando o estágio evoluído da forma azul. Os dois estão lá caindo no pau quando a gente começa a ver que a luta tá meio que pendulando um pouco pro lado do Vegeta, e o Goku começa a passar um sufoco e tem até que recuar. Nessa hora, o Goku percebe que o Vegeta já descobriu a sua fraqueza, e então o Vegeta revela que por mais que a forma evoluída e a forma aumentada 20 vezes pelo Kaioken tenham a mesma força, o Goku ainda tem a desvantagem na luta. Isso porque o uso do Kaioken é muito exaustivo para ele, e por isso ele tem menos durabilidade na luta. Colocando de um jeito simples, os dois começam com o mesmo nível de poder, mas o Goku cansa muito mais rápido pelo uso do Kaioken, e então ele vai ficando mais fraco, enquanto o Vegeta consegue manter o seu nível por mais tempo, sacaram? Bom, o Goku apanha um pouquinho mais pro Vegeta, que manda ele usar o instinto superior. Nessa hora foi muito engraçado, porque o Goku ele manda aquele papo sincerão pro Vegeta, dizendo que ele não queria usar o instinto superior, porque senão ele daria uma surra, uma coça no Vegeta, e não teria nem graça aquele treinamento. Cara, mano, foi hilário ver a reação putaça do Vegeta nessa hora aí, galera. Mas pela insistência do seu rival, o Goku finalmente usa o instinto superior. E aqui entra uma diferença entre a série animada de Dragon Ball Hakai e o mangá. Isso porque o Goku, além de alcançar com facilidade a forma completa do instinto superior, ele pergunta se o Vegeta vai usar o Hakai nessa luta, dizendo que ele estava treinando essa técnica com o Bills, cara. Ou seja, no mangá de Dragon Ball Hakai, o Goku já consegue acessar o instinto superior completo com facilidade, enquanto o Vegeta já iniciou seu treinamento com o Hakai. Isso dá a entender que cronologicamente esse mangá tá se passando naquele hiato de tempo entre a derrota do Moro e o surgimento do Granola no mangá de Dragon Ball Super. Sendo assim, provavelmente em Dragon Ball Hakai o próprio Granola não vai aparecer na história, mas o início do seu arco foi aproveitado na trama, pegando aquele momento de treino dos protagonistas com o Anjo Whis e o Destruidor Bills. Bem, continuando aqui com a análise, como era esperado, o Goku rapidamente acabou com o Vegeta na sua forma Blue evoluída. Isso porque nem se compara o poder dessa forma com o instinto superior, né, gente? É covardia. Mas acontece que o barulho do combate dos dois acabou acordando o Bills, que foi cheio de raiva lá surrar os dois. Mas ele deixou o Vegeta pra lá quando viu ele todo espatifado lá no chão. E nesse momento, ele e o Goku se encaram e estão prontos para iniciar uma luta daquelas, quando o Whis interviu, parando seus golpes só com os dedos, cara, só com os dedinhos mindinhos. Acontece que nesse meio tempo, enquanto Goku e o Vegeta caiu no pau, o Whis recebeu um comunicado do Daishinkan pelo seu cajado, e o sumo sacerdote anunciou que haveria uma reunião entre os deuses e os anjos, e o motivo era um tal de anúncio de desligamento, e que o Goku e o Vegeta tinham que ir. E essa revelação do Daishinkan deixou o Whis bem impressionado, e quando o Whis parou o Goku e o Bills, ele falou dessa reunião, o que deixou o Bills completamente assustado. O Goku, curioso, queria saber do que se tratava esse tal de anúncio de desligamento, e o Whis explicou que esse era um tipo bem raro de encontro, onde um deus da destruição é tirado do seu cargo e outro é anunciado, e que se o Goku e o Vegeta estavam sendo chamados, era porque um deles seria o próximo Hakaishin. E como todos nós, o Goku ficou completamente chocado. Todos os deuses e todos os anjos estão reunidos em um corredor, quando de repente Goku, Vegeta, Whis, Bills e o Kaioshin chegam no centro desse corredor. Como de costume, todo mundo mostra respeito e se curva diante do todo-poderoso Zenhou. Mas o Goku continua de pé, como se estivesse realmente num churrascão, numa reunião entre amigos, né? Os Zenhozinhos, ao verem Goku, ficam extremamente animados, afinal eles gostam demais do protagonista Goku. Mas enquanto o Zenhou fica muito feliz em ver Goku, todos os deuses da destruição de todos os universos não estavam nada contentes em ver o Saiyajin. O Goku, ao notar que geral tava olhando estranho pra ele, pergunta pro Vegeta o que tava rolando, e o Vegeta manda real dizendo que aquilo era normal, já que todo mundo ali odiava ele e o Sr. Bills. Falando no Gato Roxo, ele não aguenta ver toda essa falta de respeito do Goku diante do Zeno e manda ele se curvar imediatamente. O Daishinkan, então, para dar continuidade na reunião, envia Bills e o Kaioshin, que estavam no meio do corredor, para a fileira onde estavam todos os outros deuses. Os únicos que permanecem no centro são Goku, Vegeta
e o Whis. E então Daishinkan novamente explica o motivo daquela reunião e diz que os candidatos ao novo Hakaishin serão Goku e Vegeta. Nessa hora, Goku faz uma pergunta bastante interessante pro Daishinkan. Ele diz o seguinte: por que só eu e o Vegeta que é candidato? Cadê os outros? Afinal, existem diversos outros seres poderosos nos universos, como por exemplo o próprio Jiren. E então o Daishinkan diz o seguinte: essa é uma excelente pergunta, Sr. Goku. Acontece que no momento vocês dois são os únicos mortais dos 12 universos que estão recebendo treinamento de um anjo, e esse é um pré-requisito muito importante para se tornar um deus da destruição, além de ser muito poderoso, é claro. Por mais que o Sr. Jiren seja muito poderoso, ele não é treinado pelo seu destruidor ou pelo seu anjo. Isso é bem interessante, visto que o Daishinkan descobriu recentemente que o Whis treinava o Goku e o Vegeta. Ele descobriu na saga anterior, lá na saga do Moro. Ou seja, pode ter sido naquele momento que o Whis informou pro Daishinkan que treinava mortais, que ele teve a ideia de transformar Goku e Vegeta em candidatos a um destruidor. Ou seja, o Whis pode ter sido o causador dessa bagunça toda, mesmo que ele não tivesse a intenção. Ou será que ele tinha? O Vegeta diz o seguinte: sinceramente, eu não tenho muita vontade de me tornar um deus da destruição, mas eu concordei que aceitaria essa condição para treinar com o Whis, então não tenho do que reclamar. E então o Daishinkan pede pro Whis fazer uma descrição dos seus alunos, dos candidatos, falando quais são as suas qualidades e seus defeitos. E então o Whis diz, falando primeiramente do Sr. Goku: além de ser um homem muito poderoso, ele foi capaz de dominar o instinto superior completo, algo que nenhum deus da destruição dessa geração pôde fazer. Além disso, eu não vejo muitas outras qualidades que tornem ele um bom destruidor. Ele é bastante despreocupado e desligado com as coisas, e também é bonzinho demais, chega a beirar a burrice. Whis basicamente diz: ele é forte e burro. Aí é a vez de descrever o príncipe dos Saiyajins, Vegeta o quarto. Whis diz: o Sr. Vegeta não possui o instinto superior, mas recentemente começou a treinar o Hakai e parece bem promissor no treinamento dessa técnica. Ele também é um homem muito poderoso, só que ao contrário do Sr. Goku, age com mais seriedade e inteligência, e possui a ferocidade e a impiedade necessária para realizar o trabalho de um destruidor. Nessa hora, o Vegeta até zoou o Goku, dizendo que ele era melhor que ele. E então o Daishinkan diz para todos os anjos e deuses votarem em quem se encaixaria melhor no cargo de destruidor, com base nas informações do Whis, e no fim o Zeno daria sua decisão final. Algumas horas se passam e finalmente temos um resultado. Daishinkan diz o seguinte: todos os 12 deuses da destruição e 12 anjos votaram, e com o incrível resultado unânime de 24-0, o mais votado foi o Sr. Vegeta. Ou seja, cara, ninguém votou no Goku, cara. Ninguém queria que Goku fosse o deus da destruição, pois o Vegeta era de fato a melhor opção. O Vegeta mostra um sorrisinho no rosto e se gaba de ter vencido seu rival Goku. E o Goku, por mais que não quisesse ser um destruidor, diz que não queria perder de uma forma tão humilhante assim. E então chegou a hora da decisão final do todo-poderoso Zenho. E pelo incrível que pareça, ele ignora toda a votação dos 12 deuses e 12 anjos e diz que não, o Vegeta não iria ser o destruidor, e quem iria ser seria o Goku. Ou seja, o cara cagou pra geral, cagou pra votação e mostrou que a opinião dele é a que importa, e acabou, cara. Ele é o ponto final. Nessa hora todo mundo ficou surpreso com a decisão do Zeno, e o Vegeta ficou com uma expressão bem cômica, bem engraçada. O Goku então diz que não queria ser um destruidor, pois ele não queria matar pessoas e destruir planetas. O Daishinkan diz que ser um destruidor era muito mais complexo do que só destruir as coisas. O Vegeta fica bem puto e diz que o Goku só venceu ele, pois ele era amiguinho do Zeno. E o Bills diz basicamente o seguinte: ô Vegetal, cala tua boca aí, mano, ou eu vou te matar, cara, porque se você continuar falando besteira aí, o Zeno pode se irritar e nós tudo vai pro beleléu, a gente vai morrer todo mundo. Então ou você cala sua boca ou eu te mato. Daí o Daishinkan vai para a próxima questão da reunião: informar quem seria demitido e substituído pelo Goku. Após uma longa reflexão, foi decidido que o destruidor que será expulso do seu cargo é o destruidor do sexto universo, Champa. Daishinkan pede pro Champa dar um passo à frente e logo explica por que o Champa está sendo expulso. Além de seu universo apresentar uma média muito baixa, demonstrando uma clara negligência com suas funções, o senhor também quebrou as regras desse reino, entrando no sétimo universo sem a permissão dos seus deuses para coletar os orbes do desejo. Por causa de tudo isso, decidimos
destituí-lo do seu cargo. A partir desse momento, o Senhor perderá a sua divindade, assim também perderá a sua imortalidade e a sua energia da destruição. Depois disso, passará a viver como mortal e o seu corpo passará a envelhecer naturalmente, começando pelo momento em que se tornou imortal. Como o Senhor governou o universo 6, poderá escolher qualquer planeta desse universo para passar a sua vida. Champa então responde a Daishinkan dizendo que quer passar os seus últimos anos na Terra do universo 6. Isso é muito foda, cara, porque todo mundo deve se lembrar que a Terra do universo 6 só existe porque foi um presente do Bills pro Champa. E o Champa abraçando esse presente dessa forma foi muito bom de se ver. O Daishinkan então diz o seguinte: Supremo Senhor Kaiô Fua, como sua vida é vinculada à energia da destruição do Champa, com a perda da divindade dele e dessa energia, o Senhor inevitavelmente irá morrer e então será enviado ao planeta supremo do seu universo para viver como um deus morto. Cara, basicamente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o velho Kaioshin do universo 7 quando ele morreu para reviver o Goku lá em Dragon Ball Z. E então o Zeno realiza o procedimento, tirando a energia da destruição do Champa e colocando a auréola na cabeça do Fua. Daishinkan diz para Vados levar o Champa e o Fua de volta ao universo 6. E então Daishinkan diz que os preparativos para o ritual para formar um deus da destruição levam aproximadamente 24 horas para ficarem prontos, portanto até lá todos estão dispensados. E completa dizendo pro Goku o seguinte: em 24 horas esteja no planeta da destruição do universo 6. É lá que o ritual para torná-lo uma divindade será feito. É lá o Senhor é livre para fazer o que quiser. E assim finaliza a reunião, enviando todos os deuses para os seus respectivos universos. O último capítulo, capítulo 2, terminou com o Goku se despedindo dos seus amigos lá na Terra para ir rumo ao universo 6 e finalmente se tornar um deus da destruição. Então o capítulo 3 já começa com o Goku chegando no planeta da destruição do universo 6 junto com o Whis, o Bills e o Shin. A Vados recebe eles dizendo que logo a reunião ia começar e então ela leva eles para dentro do castelo. Enquanto eles estavam caminhando pelo castelo, o Whis nota que o Goku tá um pouco triste e quando o Whis pergunta o porquê, o Goku diz que aquele lugar era muito deprimente, que ele não queria ter que morar ali. E galera, só pra lembrar que o Goku não queria ser um deus de destruição, ele na verdade foi meio que forçado a isso daí. Na verdade ninguém queria que o Goku fosse um Hakaishin, e na votação que teve lá no capítulo 2, todos os deuses e os anjos votaram no Vegeta, mas o Zeno, com todo o autoritarismo que ele tem, disse que queria o Goku como deus de destruição e foda-se. E aí todo mundo teve que obedecer, né? Mas então o Goku com certeza não tava nada satisfeito com a situação. Só que a Vados começou a consolar ele e disse que como o Champa foi muito negligente com o trabalho dele, o Goku vai ter muita coisa pra fazer e se manter ocupado. E que além disso, o universo é enorme e ele poderia visitar vários e vários planetas. E ainda por cima, ele teria um treinamento especial. Claro que quando falou em treinamento, o Goku já deixou a tristeza de lado e se animou um pouco mais. O Goku de sempre, né? Quando eles chegaram na sala onde ia ter o ritual, já tava todo mundo esperando eles. Como o ritual ia demorar alguns minutos para começar, o Goku começou a reparar um pouco mais naquele lugar. Entre uma das coisas que ele reparou, ele viu que tinha 3 estátuas na sala, que eram as estátuas de 3 deuses da destruição que passaram pelo universo 6, sendo que o Champa era o terceiro. O Goku ficou um pouco surpreso por já terem existido tantos deuses naquele universo. E então a Vados falou que por mais que os Hakaishins permaneçam muito tempo nos seus cargos, eventualmente eles saem e dão um lugar a outro. E o Whis acrescentou que eles podem sair seja por quererem se aposentar, como no caso do Belmood do universo 11, que quer sair e deixar o topo. Eles também podem sair por destituição, que foi o caso do Champa, que foi expulso do seu cargo no capítulo 2. E eles também podem sair por morte. Quando o Whis falou isso, o Goku ficou muito surpreso, porque ele não acreditava que alguém podia matar um deus da destruição assim. E nessa hora, o Bills fala um negócio muito interessante, que embora os deuses da destruição sejam muito poderosos e estejam bem altos na escala de poder, a existência é muito ampla e tem muitos outros seres mais poderosos. Nesse momento eu achei muito interessante o quão vago foi o termo existência que o Bills mencionou. Galera, a gente sabe bem que os 12 universos existem seres mais poderosos que os Hakaishins. Tem os 12 anjos, o Daishinkan, o Zeno e provavelmente os guardas do Zeno também. Mas reparem que o Bills usou a palavra existência e não universos ou 12 universos. Por que isso? Eu acho que a forma
forma como ele disse isso daí deixa muita coisa em aberto e que Dragon Ball Hakai com certeza vai estar explorando no futuro. Outra coisa que eu tenho que comentar aqui é sobre esses dois deuses da destruição que vieram antes do Champa. Cara, vocês viram aquela primeira estátua ali? É a cara do Tapion, aquele cara que apareceu no último filme de Dragon Ball Z. A gente sabe que Dragon Ball Hakai reaproveita muitos personagens fillers de Dragon Ball, como o Dragon Ball Super fez com o Broly. Então, será que o primeiro deus da destruição do universo 6 foi o Tapion? E quem é aquele outro cara lá com a aparência meio que de serpente ou dragônica ali, cara? Será que esses personagens vão só aparecer assim e não vai ter mais nada sobre eles em Dragon Ball Hakai? Eu acho meio difícil isso aí, hein, galera? Bora ficar de olho nisso daí. Imagina só o Tapion voltando como um deus da destruição. Cara, vai ser demais, cara. Bom, depois de eles conversarem sobre isso daí, o Daichikan finalmente anunciou o início da reunião. Tinha duas almofadas lá no chão. Em uma delas tinha um fruto e a outra estava vazia. Na almofada vazia foi o Goku que se sentou, e quando ele perguntou, o Daichikan falou que aquele fruto lá era o novo Kaioshin que estava prestes a nascer. E pra quem já se esqueceu, no capítulo 2, o Shin deu uma boa explicação pro Goku e pros outros de como é o processo de nascimento de um Kaioshin. Enfim, o Daichikan explicou que o novo Kaioshin estava prestes a nascer, e no momento que a vida deles fosse interligada, ele nasceria. Depois disso, os anjos deram as mãos ao redor de Goku, e então começou o ritual. Surgiram uma energia escura e uma energia branca, e a energia escura foi pro Goku e a energia branca foi pra fruta. Quando o Goku abriu o olho, ele já viu a Kaioshin que nasceu, que depois ele descobriu que se chamava Liai, e ele também percebeu depois que ele já estava com os trajes de Deus da Destruição. Isso foi até engraçado porque o Goku ele não chegou a ver nada disso, ele nem as roupas dele mudar e nem a Liai nascer. O Goku chegou a dizer pro Daichikan que ele não estava sentindo nada de diferente, mas o Daichikan falou que ele iria sentindo as mudanças gradativamente, mas que ele já tinha se tornado uma divindade e já tinha parado de envelhecer. E bom, depois de tudo, o Daichikan falou pro Goku e a Liai cuidar bem do universo, ordenou que todo mundo cumprimentasse os novos deuses e então finalizou a reunião. Depois de tudo, os únicos que ficaram um pouco mais foi o pessoal do universo 7, ou seja, o Bills, o Shin e o Whis. O Whis então perguntou pro Goku se ele realmente não estava sentindo nada de diferente, e aí ele respondeu que já estava sim começando a sentir uma energia estranha no seu corpo, e o Whis diz que provavelmente era a energia da destruição do Goku que estava dando sinais. O Goku pergunta o que é aquilo e pergunta se ele não quer dizer que é o Hakai. Nessa hora, a Vase explica que o Hakai e a energia da destruição são coisas diferentes. A energia da destruição é uma energia, enquanto o Hakai é uma técnica que é um produto dessa energia, ou seja, são parecidos, mas são coisas diferentes. Não foi dito isso no mangá, mas para eu comparar aqui, é como se a energia da destruição fosse o Ki e o Hakai fosse o Kamehameha, sacaram? Mas a Vaz falou que com o tempo, o Goku iria entender melhor isso daí, e realmente no decorrer do capítulo, ainda vai se falar um pouco mais dessa energia aí. Depois de tudo, chega a hora da galera do universo 7 ir embora, e então o Goku fala pro Bills que ele vai treinar muito para ficar mais forte e desafiar ele para uma luta, e o Bills fala que ele mal se tornou um deus e já ficou todo metido. Depois disso, o Bills, o Shin e o Whis vão embora. Por fim, a Liai pergunta o que ela vai fazer agora, e então aparece um Kaioshin lá que estava esperando a reunião acabar. A Vados fala que aquele é o Kiboro, e ele vai ajudar a Liai a entender melhor sobre o seu cargo e ensinar as coisas para ela. É tipo um tutor dela, assim como a Vados é pro Goku. Então a Liai vai embora com o Kiboro e ficam só o Goku e a Vados naquele lugar. A Vaz pergunta pro Goku se eles já devem começar as tarefas, mas aí Goku fala que tá meio cansado e queria dormir um pouco, já que ele tá na correria desde o capítulo 1, né, galera? Foi do planeta do Bills até a reunião de desligamento, depois da reunião pra festa da casa da Bulma e depois da festa pra esse ritual. O cara tá um bagaço. Enfim, a Vado diz que o Goku pode sim descansar, e quando ela se engana sobre o quanto tempo Goku iria dormir, ela acaba revelando o nome da raça do Bills e do Champa, que ela chama de Nekozeidins. Provavelmente esse nome tem a ver com a característica de gato que os dois têm, porque Neko significa gato. Então, como o termo Zeidin é usado para se referir a algumas raças, como Namekuseidins, por exemplo, Nekozeidin talvez fosse algo como a raça dos gatos ou alguma coisa assim. Enfim, é só uma curiosidade mesmo. A Vados leva o Goku pro seu quarto e o Goku rapidamente acaba pegando no sono. Na manhã seguinte, o treinamento de Goku
já está prestes a começar. Goku então pergunta para Vados como seria a primeira etapa do seu treinamento como um deus da destruição. A Vados então responde o seguinte: primeiro vamos ver o quão bem você pode acessar a sua energia de destruição. O Goku então decide perguntar para Vados como diabos ele fazia isso, e a Vados responde educadamente: a energia da destruição, assim como o próprio nome já diz, é baseada na destruição e nas fortes emoções por trás dela. Geralmente, quando as pessoas estão destruindo, elas sentem raiva, desprezo, tristeza e algumas outras coisas. E então o Goku, meio decepcionado com a forma de usar a energia da destruição, diz o seguinte: eu deveria me sentir mal ao usar a energia da destruição? Esse não parece ser meu estilo. Vai ser assim no começo, mas com o tempo e com o treinamento você poderá acessar toda essa energia sem ter que passar por isso. E então a Vados diz que estava na hora de começar o treino. O Goku então começa suas primeiras tentativas de convocar a energia Hakai. Aparentemente, todas as tentativas do Goku estavam sendo inúteis, pois a única coisa que ele estava fazendo era sentir raiva e convocar a sua explosão de Ki normal. O Goku chega a tentar muitas e muitas vezes, porém, todas elas foram um fracasso. A Vados, ao ver todas as tentativas falhas do Saiyajin, consegue identificar imediatamente o erro de Goku. O Goku, ele não estava acessando a sua outra fonte de energia de um deus da destruição. Ele apenas estava usando a sua antiga energia que ele já estava acostumado. A Vados então fala para o Goku que acha que sabe qual é o problema. O Goku, que estava bem confuso, olha para Vados e diz o seguinte: você sabe? Só não consigo entender o que eu estou fazendo de errado. A Vados então diz que uma meditação irá deixar muito mais simples. E então a Vados se senta no chão e o Goku decide fazer a mesma coisa. E então a Vados fala o seguinte: eu quero que feche os olhos e se concentre no lugar de onde geralmente vem sua energia. Aparentemente você não vai ver nada de novo. Porém, se você se concentrar no centro, você vai acabar encontrando uma fraca energia sombra. E então o Goku, ele começa a viajar em seus próprios pensamentos, como se ele estivesse em uma outra dimensão, quando de repente ele encontra sua fonte de energia. Ele então continua seguindo em frente e começa a aprofundar cada vez mais dentro daquela dimensão. E então, após algum tempo, ele acaba encontrando uma pequena bola de energia roxa. O Goku, ao se aproximar daquela pequena bola de energia, ele diz que a sensação era bem estranha e que só de estar perto dela ele já sentia medo e arrepios. E então o Goku, ele resolve agarrar aquela pequena energia, e quando ele faz isso, ele começa a sentir muita dor. Mas não era uma dor física, e sim uma dor emocional. Ao encostar naquele poder, ele começa a se lembrar de toda a dor e sofrimento que ele teve em sua vida. A cada segundo que passava, ele se sentia cada vez pior. O seu corpo e a sua mente pesava cada vez mais. Toda a raiva que estava adormecida em seu corpo começou a ser liberada. E enquanto ele segura aquela energia, tudo o que ele sente é raiva e muita dor. Você é o meu avô! Vovozinho, vovozinho! 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 Como eu queria ver você! Vovozinho! Tenha calma, não chore. Kuririn! Kuririn, o que foi? Kuririn! Ele morreu. Pare já com isso, Frieza! O que ele estava sentindo nesse momento era algo muito pior do que a sensação que o fez virar Super Saiyajin pela primeira vez. Ele então, lutando contra os limites do seu corpo e da sua mente, ordena que aquela energia o seguisse e o ajudasse dali adiante. E ao levar o seu corpo além do limite, ele consegue fazer com que aquela energia cooperasse com ele. E então, uma pequena bola de energia roxa é vista nas mãos de Goku, uma energia do tamanho de uma bola de beisebol. A Vados, então, vendo o progresso do Goku, sorri e diz o seguinte: não esperava que você entendesse tão cedo. E então, o Goku, ele se levanta e aquela pequena energia de destruição se dissipa.
Eu acho que é o suficiente por hoje, Sr. Goku. Essa sua primeira tentativa de trazer a energia acabou danificando bastante sua resistência. Então o que você mais precisa agora é de um bom descanso. Essa pequena viagem pelo tempo, visitando minhas piores memórias, me fizeram compreender muito bem do que se trata essa nova fonte de poder. O capítulo 4, chamado A Libertação do Cooler, começa em um lugar chamado Planeta Raio, e a nave do Freeza pousa nesse planeta, que é completamente congelado. O Freeza, acompanhado dos seus servos Kikono e Barry Blue, aciona o botão que está escondido em uma das pedras de gelo do planeta, e de dentro dele sai um elevador. Enquanto descem por esse elevador, eles conversam, né? O Freeza fala que ele não esteve ali fazia muito tempo, e a Barry Blue lembra que quando eles estiveram ali, foi ainda junto com o Cold. E então a gente descobre que aquele lugar é uma prisão, e ele tinha sido construído para prender alguém específico. E só por saber que aquela prisão secreta construída em um planeta totalmente remoto foi feito para uma pessoa específica, já dá pra ver que essa pessoa é foda, né? É perigosa, né? É poderosa, né? Quando eles terminaram de descer o elevador, encontram uma tropa de soldados que estão lá vigiando o lugar. E tá todo mundo distraído lá de boa, mas quando eles veem o Freeza, fica todo mundo com boga na mão e passando em átomo no fiofó dessa galera aí. Tá com moral, hein, Freeza? Tá com moral, hein? E quando o Freeza vê aqueles caras tudo lá, ele diz que mesmo todos eles ali é inútil, e caso ele se libertasse, não serviriam de nada. Ou seja, eles estão ali mais de decoração mesmo, é que fazem papel de abajur. E nessa hora, a Barry Blue começa a ter vários pensamentos. E nos pensamentos ela diz que há muito tempo atrás, o general do exército Rei Cold era o Cooler, o primogênito do Cold e o irmão mais velho do Freeza. E ela falou que o Cooler era extremamente poderoso, tão poderoso que o Rei Cold temia muito a ele. E então, preocupados com o poder crescente do Cooler, Cold e Freeza prepararam uma cilada para ele e o prenderam. E aquela prisão foi construída especialmente para ele e os seus homens mais fiéis. Eles finalmente chegam lá onde o Cooler tá preso e, galera, olha que foda esse quadro do Cooler preso. Olha que maneiro, mano. Enfim, o Freeza elogia ao Kikono porque foi ele quem construiu aquele equipamento que prende o Cooler. E o Kikono explica que o líquido que tá lá dentro daquela cápsula lá é um poderoso sedativo e que essas placas metálicas que prendem os braços e as pernas do Cooler emitem uma radiação especial que neutraliza o Ki. Ou seja, ali o Cooler tá com o seu corpo totalmente sedado e ainda tá com o seu Ki neutralizado. Olha o cuidado que tem que ter pra manter esse cara preso. Mas aí o Freeza diz pro Kikono soltar o Cooler. Ele fica meio cabreiro, mas o Freeza diz que embora o Cooler fosse bem mais forte do que ele no passado, ele desenvolveu os seus poderes, diferente do seu irmão Cooler, que desde então tá preso, não evoluiu em nada. E faz sentido, galera. O Cooler com certeza era mais forte do que o Freeza foi lá no passado, como lá na saga do Freeza e tal, e também mais forte do que o Cold. Mas o Freeza evoluiu muito, e inclusive tem a forma dourada dele, que aumentou seus poderes em umas dezenas ou até centenas de milhares de vezes, se for comparar com a saga de Namekusei. Então é óbvio que ele já superou os poderes do Cooler faz muito tempo. O Kikono começa a esvaziar o sedativo da cápsula, e assim que um pouquinho do sedativo sai, o Cooler já começa a reagir. O cara é insano. E logo em seguida o Cooler acaba acordando muito puto, quebrando aquele respiradouro lá e gritando pelo Freeza. E o quadro passa muito bem a fúria dele, cara. É muito legal, cara. O Freeza fica lá naquele tom de voz sonso dele, cumprimentando o seu irmão. E o Cooler pergunta pelo Cold. Nessa hora o Freeza começa a explicar a treta toda. E que os Saiyajins que ele tanto costumavam subjugar não eram mais os mesmos. E se tornaram muito poderosos. E que eles mataram o Rei Cold. O Cooler fica puto, cara, porque era ele que deveria ter matado o Cold, né? E ele fica puto também porque o Freeza ter deixado isso acontecer, cara. Ele deixou os Saiyajins ficarem mais fortes. Lembrando que nessa história o Cooler já estava preso bem antes dos eventos lá da saga de Namekusei. Ou melhor, ele provavelmente já estava preso antes da destruição do planeta Vegeta. Então tem uns 40 anos que ele tá lá. Isso em Dragon Ball Hakai. Esqueçam o filme em que ele tava lá na ativa depois da derrota do Freeza. Aqui é um remake do personagem com a outra história, beleza? Enfim, quando ele tava solto, os Saiyajins eram muito mais fracos que o Cold e a sua família. Então para ele descobrir que os Saiyajins estavam tão fortes assim, era quase uma blasfêmia.
Mas aí o Frieza fala que a realidade é essa e que ele agora quer construir uma elite de guerreiros para poder derrotar os Saiyajins da Terra. O Cooler diz que não vai se unir a ele porcaria nenhuma, que ele vai matar o Frieza, vai matar os lacaios dele, vai matar todo mundo, vai passar o vácuo em todo mundo da Terra, ele não quer saber de nada. E então ele destrói as placas que o prendem e emana o seu poder, carregando geral dali, com exceção do Frieza. O maluco é muito brabo, né? Só que a macheza do Cooler não durou muito não, galera, já que o Frieza segurou o golpe dele super tranquilebs lá e depois transformou na sua forma dourada, mostrando pra ele que os seus poderes eram muito diferentes. O Frieza diz pro Cooler que se ele se unisse à sua elite, ele o ensinaria aquela forma e que juntos os dois seriam os dois novos soberanos do universo. E o Cooler, vendo que não ia dar pra ele, resolve dar o braço a torcer. É aquilo, né? Se você não pode com o seu inimigo, se junte a ele. Mas o Cooler diz que a condição dele é que o Frieza liberte também as suas forças especiais. Então o Frieza aceita e os irmãos apertam as mãos. Depois disso, o Cooler sai da prisão junto com seus homens, que são as forças especiais de Cooler lá do filme A Vingança para Frieza. Eram eles os guerreiros de elite que estavam presos junto com ele lá naquela prisão. O Cooler, observando a nave, diz que ela é muito melhor que as do passado. E o Frieza diz que tudo aquilo era graças ao Kikono, e com certeza tinha sido o desenvolvedor dela. O Frieza ainda diz que aquela nave é centenas ou milhares de vezes mais rápida do que as naves antigas que eles usavam, e que isso era perfeito para a viagem que eles fariam. Então, isso quer dizer que eles vão literalmente rodar o universo nesse recrutamento que o Frieza quer fazer. O Cooler nota que lá na nave tem um Yadorat, e ele pergunta quem é aquele cara e diz que ele parecia ser bem fraco. O Frieza fala que ele não era exatamente um soldado, mas que ele possuía habilidades que vão ser muito úteis para eles, e por isso ele tá por lá. E depois o Cooler olha pro computador e vê a imagem de 5 seres lá, sendo que um deles é o Majin Buu, e os outros 4 estão em um tipo de casulo, mas se pode ver os nomes deles, que são Kalimor, Majin Buu, Hachi, Hiro e Janemba. E aqui já começa uma grande diferença dessa parte do mangá em relação ao anime de Dragon Ball Hakai. O anime nunca revelou o nome das 5 bestas primordiais. Nós sabíamos de 2 delas, que era o Majin Buu e o Janemba, mas os outros 3 são novidade. Eu tenho bastante coisa pra falar dessas bestas, mas eu vou deixar pra falar delas em um novo vídeo especificamente para esse tema aqui. O importante saber agora é que, segundo a explicação do Frieza, esses 5 seres são partes de uma antiga divindade selada há muito tempo atrás, e quem assistiu os episódios de Dragon Ball Hakai sabe quem é essa divindade. Mas eu acho que eu vou evitar falar aqui pra não dar spoiler. Vai que você que tá vendo aí tá acompanhando só o mangá, né? Enfim, o Frieza ainda fala que os poderes dessas bestas podem superar até mesmo o dos deuses da destruição. Então os planos do Frieza não é usar as bestas só pra lutar contra a galera da Terra. Ele quer atacar até mesmo os deuses. Isso faz muito sentido, já que durante o arco do Torneio do Poder, ele parecia bem disposto a acabar com o reinado dos deuses. E aqui parece que ele tá trabalhando pra isso, né? Olhando melhor pro monitor, o Cooler reconheceu o Majin Buu e fala que ele é a besta lendária que há milhões de anos atrás dizimou várias civilizações. Galera, o Cooler conhecer, entre aspas, o Majin Buu faz sentido, já que lá na época da ressurreição do Frieza, o Frieza menciona que o seu pai falou pra não se meter com o Buu, ou seja, eles jogaram uma informação meio conflitosa aí. Como o Code conhecia o Buu se ele foi liberto milhões de anos antes? Estranho isso, né? Foi uma informação que Dragon Ball Super jogou pra gente e não explicou. Mas aqui em Dragon Ball Hakai foi explicado que o Buu é um ser lendário e que havia toda uma mítica no universo sobre ele, e que o exército de Code investigava isso. Eu imagino que como Buu tocou o terror no universo lá no passado, destruindo várias civilizações, muito se documentou sobre ele, como talvez arquivos históricos que alguns povos de alguns planetas fizeram, até mesmo gravuras dele em alguns planetas, ou sei lá, mano, coisas assim. E como o exército do Code dominava o universo, eles com certeza barraram com algumas dessas informações, e foi aí que eles descobriram sobre o Buu. Foi a explicação que Dragon Ball Hakai explicou para essa informação não explicada de Dragon Ball Super. O Frieza explica que o Majin Buu que foi libertado pelo BBD não foi o Buu no seu máximo poder, e que o BBD conseguiu libertar só uma pequena parte dos poderes dele, e que a maior parte dos poderes do Buu ainda se encontra selado. Ou seja, o
Majin Buu que nós conhecemos lá em Dragon Ball Z foi uma pequena fração dos poderes reais dessa besta. Então em Dragon Ball Hakai o Majin Buu vai ser ainda muito mais forte. Mas aí o Cooler fica griladão lá sobre o quanto o Freeza sabe e ele pergunta como diabos ele descobriu tudo isso. O Freeza conta sobre o Zuno e fala que ele o ameaçou para poder descobrir essas coisas. Um negócio mais ou menos parecido com o que o Zamasu fez. Só que o Freeza fala também que o Zuno falava muito e que ele o fez resumir as informações. O que pode acabar sendo um erro, quem sabe, né? Eu não sei de nada. E o Freeza descobrir sobre o Zuno não é uma coisa tão improvável, já que o exército do Freeza tem influência no universo todo, e eles podem perfeitamente ter conseguido alguma informação sobre o Zuno. Por fim, o Freeza fala que a primeira besta que eles vão buscar vai ser o Janemba, e então o Cooler diz pra eles irem logo porque ele tá ansioso pra saber o poder dele. Um time skip de um mês quando eles finalmente chegam ao destino deles, que é um lugar sinistro lá no espaço, tipo uma espécie de fenda espacial. Enquanto isso, o Freeza e o Cooler estão em uma espécie de sala de treinamento, onde o Cooler aparentemente estava se matando de treinar, já que ele estava bem cansado. O Freeza comenta que embora ele e o Cooler estivessem treinando há um mês de treinamento, o Cooler conseguiu evoluir o que ele teria evoluído em uns 2 ou 3 meses. Ou seja, aparentemente a capacidade de evolução dele é pelo menos o dobro ou o triplo da do Freeza. Mas o Freeza nos seus pensamentos diz que com certeza vai ficar de olho nessa capacidade de evolução do seu irmão, e se ele achar que tá ficando perigoso, não vai hesitar em passar o vapo nele. O Freeza não é bobo não, galera. Ele sabe que se o Cooler ultrapassa os poderes dele, ele tá completamente fundido, né? Então a gente vê que embora os dois estejam unidos no momento ali, essa aliança é bem frágil e a qualquer momento o caldo pode entornar. O diálogo dos dois é interrompido com a Bear Blue avisando que eles já estão chegando, e os dois vão lá ver. O Cooler pergunta o que caralhos era aquilo e o Freeza fala que é uma fenda espacial e que ela leva para o mundo Makai, ou Reino dos Demônios. Então é lá que o Janemba tá. Galera, pra quem não sabe, esse reino aí é o mesmo reino que o Daburá pertencia. Lembra dele lá em Dragon Ball Z? Pois é, e esse reino aí também foi mencionado no capítulo 2 de Dragon Ball Hakai, quando o Shin explicou pra galera como funciona o nascimento dos Kaioshins e também dos Makaioshins, ou demônios, né? Olha o capítulo fazendo o link com o outro aí. O Kikono diz que mesmo essa nave dele sendo bem resistente, ela não conseguiria passar pelaquela fenda. Ela seria estraçalhada. Isso é óbvio, né, gente? Um negócio desse não deve ter uma pressão diferente de um buraco negro ou sei lá. Eu não sou especialista nessas coisas não, mas chegar perto de um negócio desse aí deve ser casca grossa. Mas então, pra nave ficar intacta, o Kikono pede para o Linzur, aquele Yadorati que tinha aparecido antes, teletransportar a nave pra dentro daquela dimensão que tá além daquela fenda. O Cooler até fica meio cabreiro perguntando se aquilo é possível, e a Bear Blue explica que a raça dos Yadoratis, mesmo não sendo tão fortes, possuem boas habilidades, e entre elas está o teletransporte. Mas o Linzur, esse carinha aí, é meio que um mestre nessa técnica que supera bem mais até os outros da sua raça. Então pensem que o teletransporte do Goku é foda. Pois é, o desse cara é bem mais. Já que o Goku foi um aprendiz dos Yadoratis e esse Linzur é um mestre nessa técnica bem acima da média dos próprios Yadoratis, mano, tem um grande nível de diferença aí. Então o teletransporte desse carinha é bem melhor do que o do Goku. Então ele tem sim a capacidade de fazer um teletransporte entre dimensões e levando uma nave cheia de gente ainda por cima. Enfim, o Linzur faz o teletransporte e vai lá pro mundo Makai, e não demora já pra uns demônios loucões lá vir atacar a nave. Mas o Kikono ativa um campo de força que impede eles. O Freeza fala que pelas instruções do Zuno, o Janemba deve estar sendo mantido em uma fortaleza e que pela velocidade dessa nave eles chegariam em algumas horas. Mas que era pra eles ficarem espertos porque eles teriam resistência. Ou seja, Janemba tinha pessoas guardando ele, o que faz sentido, já que ele tava em uma fortaleza, né? Depois de um tempo eles chegam lá e a fortaleza estava cercada por um campo de força. Mas o Linzur, com o seu teletransporte, bota eles pra dentro mesmo assim. A nave pousa lá no pátio da fortaleza e saem dela o Freeza, o Cooler e os membros das forças especiais de Cooler. Em frente ao portão da fortaleza tem um monstro que é tipo um guardião do portão. Esse monstro vê eles e já vai na direção deles. Quer saber de papo não. O Freeza diz pro Cooler que aquela era uma oportunidade para suas forças especiais provarem se ainda são dignas de estarem no seu exército. E então ele manda os seus soldados lidar com o monstro. O líder do trio, o Capitão Sauza, mede o poder de luta do monstro e fala que é de 250 mil. E só pra dar uma comparação pra vocês, embora esse monstro pareça ser fraco pros padrões de hoje em dia, esse poder dele já é bem maior do que os de todos os membros das forças especiais Ginyu
20.000, que até lá na saga do Namekusei eram os soldados mais fortes do universo, né? E eram os mais fortes tirando o próprio Freeza. Pelo menos até o Goku, Vegeta e o Piccolo aumentarem mais os seus poderes. Então esse monstro aí é sim bem forte. Mas o Sauza fala que juntos eles três podem vencê-lo. E então o Sauza grita uma ordem, onde eles fazem uma espécie de tática de batalha. Quando o monstro ataca, o Dory, que é aquele grandalhão do grupo, segura o soco da criatura. E enquanto ele faz isso, o Freeza fala sobre ele, que ele tinha uma força bruta incrível, podendo se equiparar aos seres gigantes. Depois disso, o Neis, aquele carinha estranho pra caramba, dispara uma espécie de rajada elétrica que paralisa o monstro, cara. O Freeza fala que embora ele não tenha tantas habilidades físicas, com essa habilidade ele conseguia paralisar seres bem mais fortes do que ele. Depois ele fala do Sauza, que era o mais poderoso entre todos os soldados do exército do Code, e que com a sua espada de Ki ele podia cortar montanhas que nem papel. E é justamente essa lâmina de Ki do Sauza que finaliza a luta cortando fora a cabeça do monstro. Ou seja, os caras não tão pra brincadeira não, galera. Depois disso, o Freeza reconhece que as forças especiais do Cooler ainda estão no páreo e eles seguem a viagem. E enquanto isso, lá dentro do castelo, um trio de demônios observa o que acontece lá no pátio. Pelo que podemos ver da conversa deles, eles fazem parte de um grupo chamado Guardiões Celestiais. E eles parecem ser aprendizes e querem uma promoção. E um deles questiona se eles deveriam alertar o seu mestre. Mas o outro fala para não alertar nada porque eles precisam mostrar serviço para serem promovidos. E que os invasores com certeza não são os magos celestiais e que eles podem esmagar eles que nem baratas. Será que isso vai acontecer mesmo? Vamos ver, né? Pra quem não lembra, esse termo Guardiões Celestiais e Magos Celestiais já foram usados lá no capítulo 1 de Dragon Ball Hakai. Os Guardiões eram aquele grupo no qual aquele cara chamado Ansem, aquele gordinho lá, faziam parte. E os Magos Celestiais eram os seres que foram libertos lá no final do ataque a esses Guardiões. Eu sei que quem já viu os episódios de Dragon Ball Hakai já tá ligado sobre quem são eles, mas eu tô falando assim pra não dar spoiler pra galera que só acompanha o mangá, beleza? Ah, e só pra quem não pegou a referência, esses três Guardiões Demônios são o Nick, o Jinger e o Sancho, personagens que apareceram lá no primeiro filme de Dragon Ball Z. Olha isso, galera, a referência tá bem antiga aí, cara. Não demora muito pros invasores chegarem lá aonde eles estão, e o Freeza logo vê o Janemba. O Nick, percebendo que o Freeza queria fazer o Janemba de servo, diz que ele não sabia o que estava fazendo e que o Janemba não poderia ser controlado assim, e que ele era um monstro. Mas o Freeza diz que ele presenciou muito bem um monstro e que ele descobriu como controlá-lo. E quando ele fala isso, tem uma memória do Broly, uma claríssima referência ao último filme de Dragon Ball Super. E quando o Freeza fala sobre controlar um monstro, ele provavelmente está se referindo àquela coleira elétrica que o Broly tinha. Será que ele quer pôr uma coleira no Janemba, galera? Bom, pensando bem, tecnologia o exército do Freeza tem para fazer uma coleira muito maior do que aquela que o Paragus fez. Então quem sabe uma coleira super tecnológica e potente não faria o Janemba ficar sob controle, cara. Quando tá aí pra isso. Enfim, vamos ver, né? Mas aí o Freeza cansa de conversar e pergunta se as forças especiais do Cooler podem vencer aqueles três. O Sauza mede o poder deles e diz que não passam nem dos 20.000, que é muito baixo comparado aos deles. E então o Sauza diz que eles não precisam de tática de luta e os três atacam no método foda-se mesmo, né? Eles começam muito bem, o Dory, aquele fortão lá, acerta em cheio o Sancho, o Jinger tenta atacar o Neis, arrancando a cabeça dele, mas o Neis encolhe a sua cabeça que nem uma tartaruga e depois paralisa o Jinger com a sua rajada elétrica. E por último, o Capitão Sauza forma a sua lâmina de Ki e ataca o Nick. Ele tira uma espada da sua coxa e defende, mas o Sauza dispara uma onda de Ki bem na mão da espada do Nick e faz ele soltar ela. Mas quando o Sauza tenta um segundo ataque que ele deveria cortar o cara no meio, o Nick simplesmente segura a mão dele e o Sauza não entende nada. Nessa hora o jogo começa a virar. O Dory, que tinha acertado aquele mocão no Sancho lá, vê que o demônio tá na verdade tranquilão e o Sancho segura a mão dele e revida com puta de um soco que derruba o Dory na hora. E aí quando ele tá caído, ele percebe que alguma coisa aconteceu com os órgãos dele, ou seja, tá tudo podre agora, todo lascado. Depois disso, o Jinger, que tava lá paralisado pela técnica do Neis, mostra que ele não tá paralisado é porcaria nenhuma e dispara uma onda de energia no cara que explode bem na cara dele. Ou será que explodiu ele, né? Vai saber. Depois disso, o Sauza fica perguntando o que diabos está acontecendo e que pelo poder de luta deles, eles não deveriam ser capazes de fazer aquilo.
Só que aí o rastreador começa a calcular um novo poder de luta. E agora o poder do Nick era de 150 milhões. Mano, aumentou pra caramba, né? E galera, só pra vocês terem uma referência, 150 milhões era o poder de luta do Goku lá na saga de Namekusei em Super Saiyajin. Ou seja, nesse momento, esse Nick e provavelmente os outros dois também superariam até o próprio Freeza lá de Namekusei. E isso porque, com certeza, eles nem estão usando o poder todo deles, já que não foram pressionados ao máximo. Então fica óbvio aí que esses soldados nunca tiveram chance de vencer. Então Nick quebra a mão do Salza, colocando ele de joelho. Nessa hora o Cooler pergunta pro Freeza o porquê deles terem dado um rastreador quebrado pros homens dele. Mas o Freeza explica que os rastreadores não estão quebrados, e que na verdade eles são muito bons, só que esses inimigos aí estavam simplesmente ocultando os poderes deles. E quando o Cooler pergunta o porquê de ele não ter avisado isso pros soldados, ele fala que queria ver como eles iam se sair contra esses aumentos de poder. O Cooler resolve intervir na luta e ele dá uma bronca no Salza dizendo que a culpa era dele por atacar sem estratégia. Mas aí ele olha melhor pros caras e muda de ideia, dizendo que mesmo se eles três lutassem juntos contra só um deles e usando todas as suas estratégias, eles não conseguiriam vencer porque a diferença de poderes era grande demais. E ele diz que isso era um assunto para ele mesmo resolver. Então nesse momento o Cooler fala que eles três humilharam seus homens, mas que esse trio carregava o nome dele e ninguém envergonha o seu nome e fica impune. E o capítulo termina com a fala do Cooler mandando eles se prepararem para serem massacrados. O Cooler concentra os seus poderes e enquanto isso ele pede pro Capitão Salza medir a sua força com seu Scooter avançado. E a força do Cooler, segundo a leitura do Salza, chega a ultrapassar 1 trilhão. Galera, isso é muito poder, principalmente se a gente for considerar que o poder do Goku Super Saiyajin, lá da saga do Freeza, era de 150 milhões. Ou seja, a diferença é gigantesca. Mas mesmo que pareça muito, em Dragon Ball Super, poder de luta dos personagens ultrapassa isso muito easy, muito fácil, cara. Só o Goku Super Saiyajin Deus já superava muito essa marca aí, com toda certeza, né? E o Freeza dourado lá no renascimento de Freeza nem se fala, o cara é muito superior a isso. Então mesmo parecendo muito pros padrões lá do início de Dragon Ball Z, 1 trilhão por nível de poder dos personagens tops de Dragon Ball Super, como Freeza, Goku ou o próprio Vegeta, não é nada. É brincadeirinha, né? Mas provavelmente esse poder do Cooler já deixa ele na frente de vários personagens secundários, como o Tenshinhan, o Mestre Kami e talvez até mesmo caras como o próprio Piccolo. E olha que outra teoria minha é que o Cooler com esse poder já supera quase todos os personagens da fase Z de Dragon Ball, cara. Sem contar, é claro, o Vegito, que poderia ultrapassar até mesmo o Super Saiyajin 2, chegando ao Super Saiyajin 3. Então, com exceção do Vegeta em Super Saiyajin 3 da saga Z, eu acredito que esse Cooler de Dragon Ball Hakai solaria geral de Dragon Ball Z. Claro que é só uma especulação minha, já que essa coisa de poder de luta não é mais informada pra gente desde o final da saga Freeza da fase Z. Mas enfim, voltando pro capítulo, bora lá, bora lá. Depois de superar essa marca de poder, o Cooler para de aumentar o seu Ki, porque ele acha que aquilo já era poder suficiente para derrotar aqueles três. Mas os demônios também não param por aí, e eles iniciam um processo de transformação, também aumentando os seus poderes e muito. Cooler pergunta pro Salza se eles eram mais fortes do que ele, e o Salza diz que o Cooler era mais forte do que eles individualmente, mas que ele seria um grande desafio estando em grupo. O Cooler fica contente com isso e fala que eles vão ser um bom exercício. O cara é arrogante pra caramba, mano. A luta começa e os três demônios começam a rodear o Cooler e a atacar ele, mas o Cooler prova que ele é muito veloz, conseguindo desviar de todos os ataques sem nenhuma dificuldade. Ele acerta uma bicuda de boa lá no Nick e depois atravessa o Jinger pelas costas sem ele nem mesmo ter tempo de reagir, cara. Mas aí o Jinger aproveita essa oportunidade e segura o braço do Cooler pro Sancho atacar ele. E o Sancho ataca com um golpe chamado Super Punho Demoníaco, um soco tão forte que só o impacto dele criou uma grande explosão e ainda derrubou o Salza, mano. Mas quando a explosão acaba, a gente vê que o Cooler segurou o ataque com a mão só. O cara é muito foda, mano. E ele ainda quebrou a mão do Sancho e zoou o cara dizendo que o ataque não deveria se chamar Punho Demoníaco, e sim Punho de Verme. Aposto que o Vegeta adoraria ter pensado nessa piada aí, mano. Enfim, mas
Mas o Sancho também aproveitou que o Cooler segurou a sua mão para segurar o braço dele. E então os dois braços do Cooler estavam sendo segurados pelo Sancho e pelo Ginger. E o Nick, o terceiro integrante desse grupo, aquele carinha, aquele demônio lá que ele tinha acertado uma bicuda, veio pra cima pronto pra matar o Cooler com tudo, mano, com as suas garras e tudo mais. Mas como não tem tempo ruim para esse cara, ele simplesmente disparou um laser dos seus olhos e atravessou o peito do Nick. Simples assim, o cara é muito foda, cara. E depois disso, ele soltou um raio da morte do seu dedo no pescoço do Sancho. E por último, aproveitou que seu outro braço já tava dentro do Ginger, mano, e simplesmente partiu o cara no meio. O Cooler, cara, ele é cruel demais. E, mano, é foda, é assim, né, cara? Tinha que ser da raça do Frieza. Depois disso, o Ginger e o Sancho já estavam mortos, mano. E o Nick era o único que tava vivo, mas estava todo lascado lá no chão. O Cooler venceu os três. O Salza ficou bem surpreso e disse que, pelo que ele tinha medido no seu scooter, os poderes deles três e o do Cooler não eram tão distantes assim. Então a luta deles deveria ser muito mais disputada. Mas o Cooler massacrou eles com muita facilidade. E aí o Frieza explica que durante a batalha, o Cooler aumentou seus poderes várias vezes para atacar e se defender. Mas ele fez isso com tanta velocidade e precisão que não deu tempo nem do rastreador captar a oscilação dos seus poderes. Então, em outras palavras, o domínio do Ki do Cooler tá bem preciso. E esse pode ser o motivo de, no início da luta, ele ter pedido pro Salza tentar medir o seu poder. Ele poderia estar querendo se testar ou alguma coisa parecida. E ainda tem um pensamento do Frieza refletindo que o controle do Ki do Cooler tá quase tão refinado quanto o dele, mesmo ele tendo treinado menos tempo, e que ele tem que ficar de olho nisso. Então, mais uma vez, o Frieza tá demonstrando preocupação com o crescimento do poder do seu irmão. Embora parecesse que os demônios estavam acabados, o Nick se levanta puta vida dizendo que aquilo ainda não tinha acabado. Então, ele puxa pra si os cadáveres do Ginger e do Sancho. Os corpos deles se unem e aí surge um novo guerreiro chamado Ginishio. O resultado da fusão do Nick, do Ginger e do Sancho. Mano, olha que maneiro o designer desse bicho, cara. O Ginishio vai com tudo pra cima do Cooler, que se surpreende pela velocidade do monstro. Mas ele desvia do golpe indo pras costas dele e dispara um ataque de energia. Mas o Ginishio faz um braço brotar do nada nas costas dele e bloqueia a energia. E depois ele faz brotar outro braço que se estica até chegar no Cooler, agarra a perna dele e joga ele com tudo no chão. E depois ele ainda faz nascer outros braços e caceta o Cooler todinho na porrada. Ô, surrinha bizarra é essa? Daqui a pouco tá brotando o braço da bunda do cara, mano. Não é possível, cara. Mas esses 6 braços aí devem ser a soma dos braços dos 3. Faz sentido, né, galera? 3 criaturas, cada um com 2 braços, dá 6. Então faz bem sentido essa fusão ter 6 braços. Enquanto o Ginishio tá lá dando um couro no Cooler, o Salza fica preocupado e decide ir ajudar. Mas o Frieza manda ele não se meter nisso não, e que um verme, que nem ele, não poderia fazer nada, que ele iria lá só pra morrer, mano. Ele só de chegar perto do Ginishio, ele ia virar pó. Isso pela quantidade de Ki que ele tava liberando. Mano, coitado do Salza, mano. E o Frieza ainda diz que o Cooler é o general do seu exército e o seu irmão. E se ele não pudesse lidar com uma coisa como aquela, não era nem digno de continuar vivendo. Parece que o orgulho não bate forte só nos Saiyajins, não. Na família do Frieza tem orgulho também. Enfim, depois de dar uma chuva de porrada no Cooler, o Ginishio segura ele pelos braços e pelas pernas e então tá prestes a matar ele com um ataque de energia. Mas aí o Cooler fica super puto e meio que libera a sua energia, criando uma explosão e afastando o Ginishio. Depois disso, o Cooler começa a se transformar. E quando a transformação acontece, o Salza meio que não acredita que ele tava se transformando e diz que nem mesmo sabia que aquela forma era mesmo real. Ele devia achar que era só um mito, alguma coisa assim. Mas depois ele deixa claro que o Cooler era realmente um guerreiro lendário no passado. E enquanto isso, o Frieza, nos seus pensamentos, diz que diferente dele e do Code, que tinham formas de restrições que suprimiam os seus poderes por eles não controlarem bem, o Cooler tinha total controle dos seus poderes e por isso ele conseguia se manter sempre na sua
sua forma original. E além disso, além de conseguir usar a sua forma original o tempo todo, o Cooler ainda tinha uma outra transformação que aumentava ainda mais os seus poderes. E por fim o Freeza sorri e diz que ele teve muitos problemas por causa daquela transformação do passado, mas que era nostálgico ver ela ali. E então o Cooler finalmente mostra a todos a sua forma final, aquela mesma transformação que ele usou contra o Goku no primeiro filme dele, e que na minha opinião é uma das melhores transformações de Dragon Ball. E depois que o Cooler se transforma, ele, humilde como é, diz que é para os demônios se sentirem honrados por serem mortos por ele naquela forma. É galera, modéstia passa longe ali, né? O Ginyu fica puto e lança contra o Cooler os seus vários braços, mas nessa hora o Cooler forma as pontinhas de laser de energia nos seus dedos, e então, num piscar de olhos, ele simplesmente corta todos os braços do Ginyu, mano. Que foda, cara! Depois disso, o Cooler, ele avança contra o Ginyu com uma velocidade que ele nem consegue reagir, e assim atravessa ele com o seu braço. Enquanto fere o demônio, o Cooler fala que os poderes do Ginyu agora nem podem ser comparados ao dele, e que ele nem tá usando o seu potencial máximo, e eles nunca tiveram chance de vencer aquela luta. Mas o Ginyu não aceita a derrota e cospe 2 esferas de energia dos rostos do Jinger e do Sancho, que estão no seu peito ali, né? Mas o Cooler, ele segura a energia, cara, e mano, ele coloca de volta na boca deles, cara. E nessa hora o Ginyu, ele explode de dentro pra fora, cara. O cara é ruim mesmo, né? O cara é ruim. Só que quem não gosta nada disso é o Freeza, que precisa conter a explosão para que ela não matasse todo mundo ali, com a exceção dele e do Cooler, né? Lembrando que fora desse castelo aí, tá a nave com o Kikono, a Bear Blue e o Linzur, mano. E ali mesmo, naquele salão onde eles estavam, tinha o Salza, o Neis e o Dory, que também morreriam com essa explosão. O Cooler dá a desculpa de que o Ginyu não era tão fraco e que mesmo sendo mais forte, ele não poderia ter 100% do controle de tudo. Mas aí o Freeza desconfia que tem um outro motivo para isso, e a gente já vai ver isso. Depois disso, o Freeza vai lá ver o Janemba e o Cooler pergunta como eles tirariam ele de lá. O Freeza diz que ele não sabe, mas que ele poderia saber se os guardiões não tivessem mortos, criticando o fato do Cooler ter matado eles, né? O Cooler dá a dica para eles irem perguntar pro Zuno, que sabe de tudo. Lembrando que no capítulo passado, o Freeza tinha contado do Zuno pra ele. Quando o Cooler diz isso, o Freeza na hora reflete que provavelmente isso que o seu irmão fez de matar os guardiões foi de propósito, já na intenção de eles irem lá ver o Zuno. Isso daí deixa mais claro ainda essa relação de gato e rato que o Freeza e o Cooler têm. A gente viu no capítulo passado que o Freeza estava de olho na evolução do Cooler e parecia estar disposto a matar ele caso se sentisse ameaçado. E agora a gente vê que o Cooler também parece ter segundas intenções, ou seja, é um querendo ferrar o outro, né? Vamos ver quem vai conseguir ferrar quem no final, né? E bom, é assim que termina essa aventura de Freeza e Cooler atrás de Janemba, e agora eles partiram para tirar suas dúvidas com o Zuno.